Ele está nesse lugar. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E quando saiu a escala de pregação, e aí o bispo passou para cada um, e Elvis veio aqui, pregou e falou que a gente vive o que a palavra quer de nós. E a palavra de hoje é: a cada dia exercite a sua fé. Só que eu não imaginava, estava tudo bem. Fui para São Paulo, celebrações, a Águia Branca foi, voltou, guardada. Só que ontem, do nada, a geladeira lá de casa parou. Abri tudo, falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo, Senhor? 3 horas da manhã eu estava indo comprar gelo, para que os alimentos não se estragassem. Só que a nossa fé, ela tem que ser trabalhada na dificuldade. Anota aí se você está anotando. A sua fé vai ser robusta quando Deus te coloca em provação. E aí, Mônica não entendeu nada, eu zanzando pela casa, 3 horas da manhã, Gabriela também, o pai saiu aí. E eu, em oração, e eu pedindo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala. Teu servo está aqui para te ouvir. E Elvis tinha falado, né? Sempre que uma palavra vem, nós somos os primeiros a receber a prova do Senhor. Então eu te digo nessa noite, meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma prova, não se assuste. Continue na posição que Deus te colocou. Pois Ele tenta nos assustar, mas Ele está debaixo dos nossos pés. Tudo que Deus conquistou na cruz foi por mim e por você. Jesus é muito maior que qualquer problema que você pode estar enfrentando, meu irmão. E a sua fé contamina o local onde você está. Ontem a gente estava na célula e o Guilherme, que é um jovem, que eu convidei no meu trabalho, eu tive a ousadia de falar para o menino. Fiz um convite e ele foi à célula. E eu percebi a mudança. Ele virou santo de uma hora para outra? Não. Mas ele foi contaminado, porque naquela célula ali, toda segunda-feira, naquele bar, tem a presença do Senhor. Aquela célula é do Senhor. E ele, ontem foi o último dia dele na empresa, e para minha surpresa, ele foi na célula. Ele falou: não vou ficar na célula, mas eu vim aqui dizer e agradecer ao Marcos, que me convidou. E você acha que a minha autoestima aumentou por isso? Não, meu irmão. Pelo contrário. Deus faz o impossível quando você dá o passo. Quando você assume que todo poder, como o Luiz falou, está na mão do Senhor. Ouse desafiar o Senhor e você verá grandes coisas na sua vida. Amém? E o texto que hoje nós vamos trabalhar está em 1 Timóteo 4, verso 8, que diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Amém? Você consegue enxergar? Quando você exercita a sua fé e você é sacudido pelo Senhor e Ele te coloca em zonas desconfortáveis para que você assimile que Ele tem o controle de tudo. E trazendo um pouco aqui para a vida de Abraão, que foi considerado o pai da fé. Deus olha para Abraão e fala: olha para aquelas estrelas que ali estão. Olhe
conta os areias, será o número da sua descendência. Isso é fé. Abraão recebeu, Abraão guardou a palavra no seu coração e a promessa se cumpriu. Não se cumpriu, meu irmão? A palavra se cumpriu na vida daquele que acreditou. E por isso ele foi chamado o pai da fé. Aí outro já está me chamando de chorão. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Eu acredito que sempre que eu prego, eu sempre falo desde a época do Fonseca. Enquanto eu estou chorando, Deus está me usando. Porque aqui há a verdade, há um coração rendido ao Senhor. E a nossa fé tem que ser assim, rendida ao Senhor. Todos os dias, quando acordamos, por mais difícil que a gente saiba que vai ser o nosso dia, Ele está conosco. Busque ao Senhor todo o tempo, meu irmão, minha irmã. Não duvide das promessas que Ele já fez a você. E aí a gente está dizendo exercício físico. Se a gente quer ter um bíceps grande, às vezes é um pouco mais fácil. Um tríceps também. Aqueles que vão à academia. Mas e um peitoral? É um pouco mais difícil, né, Gabriel? E as costas? Precisa de dedicação. Assim é a sua fé. Mas eu creio, Gabriel, que Deus vai te lugar, como eu orei por você aqui hoje, a lugares altos, porque você tem um coração ensinável, meu jovem. Deus não despreza um espírito humilde e um coração ensinável. Eu, estudando a palavra pela madrugada e ao decorrer do dia, como Deus planejou que fosse, né? Agradecer até ao meu bispo pelo um gesto de amor que ele teve hoje. Falei com Mônica. Se passasse alguém pela Mendiçá, 7h30 da manhã, ia ver 2 homens tomando café, um na bicicleta e outro em pé. Eu e o bispo. Mas essa fé dele me contamina, assim como contamina o Elvis e vai passando, como eu falei. É um exercício diário. Eu dependo do Senhor como eu dependo do meu irmão, né? E a gente diz lá no futebol, né? Como é bonito, né? Homens, né? Que às vezes você chama para uma célula, como eu chamo muitas pessoas, e um convite às vezes é recusado. Mas isso não me abala, não me entristece. Toda segunda-feira eu continuo firme nas promessas do Senhor. Mas o futebol às vezes é mais atrativo, mas é bênção do Senhor. Que Deus abençoe o Elvis e o João, que lideram esse projeto toda quinta-feira, em nome de Jesus. Então, para a gente exercitar, na academia a gente chega, né? Tá os pesos lá e você, com a sua série, hoje eu vou fazer bíceps e conjugo, né? Com tríceps. Ou vou fazer costa com bíceps. Na vida com Deus não é assim. Na vida com Deus, nossos exercícios são leitura da palavra. Eu sinto lhe informar, meu irmão, você não lê a palavra, você não está na academia da fé. A palavra te faz robusto, para você aguentar as pancadas da vida. Uma calúnia, uma deformação, se você está na palavra, você aguenta. Oração constante. Não orar só quando você está precisando de alguma coisa. Negativo. Orar todo o tempo, sem cessar. Jesus disse aos discípulos, fiquem aqui em oração, que eu vou ali e eu volto. Quando Jesus voltou, que tristeza, né? Ninguém estava orando. Pior momento de Jesus. Aonde ele já sabia, mas ele pede, fiquem em oração. Guardem em oração esse momento, pois é chegada a hora, assim como é chegada a sua hora e a minha, meu irmão, já está pré-estabelecido. Mas não vamos desperdiçar esse momento que o Senhor nos deu, amém? Ações concretas. Quando você passa na rua e vê um morador de rua, qual é a sua ação? Precisa responder. Fica
na sua memória hoje? Você passa e você tem compaixão? Você passa ou é mais um? Ou isso já é normal para a gente que é de cidade grande, né? Isso já para a gente já é normal. Mas Deus quer exercitar a sua fé. Então, todos os dias. Então, qualquer situação que passe por você, Deus quer exercitar a sua fé. E a fé em quem? No dinheiro? Nos bens que você vai adquirir aqui? Vai ficar tudo aqui, meu irmão. Ele quer que você tenha fé nele todos os dias, porque aquele que crê no Senhor e busca vai ver as suas maravilhas acontecerem, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que o cercam, amém? Tiago, coloca para mim aí, por favor, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Amém? Já foi falado aqui hoje. Alguém vê a fé do outro? Mas a ação contamina o irmão para que o outro faça a mesma coisa. Isso é fé. É acreditar num Deus que está presente aqui nesse lugar. Amém? Que se comunica através de amor, de compaixão, que se comunica através de uma cruz. Para nós é loucura muitas vezes, para os seres humanos, mas aqueles que creem sabem que a cruz significa muita coisa. E ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Sem obediência, a sua fé não cresce. Porque você ou é ovelha, ou você é bode. A ovelha toda bonitinha, você pega ela, bota a colherinha nela, você puxa, ela entra no aprisco. E o bode? O bode sai dando pancada em todo mundo, sai pulando, é rebelde. Deus não gosta de pessoa rebelde. Quantas vezes eu sofri por rebeldia. Mas hoje eu posso dizer, não pela academia, não pelas mudanças que eu fiz. Hoje eu ando de bicicleta por aí por Niterói, muita gente zoa. Bicicleta vai quebrar, já fizeram IA comigo, a bicicleta desmanchando. Mas eu tenho fé que aquela pretinha vai me levar para tudo que é lugar. Amém? E como eu boto o nome nos carros, eu boto na bicicleta também. É a Gazela Negra. E eu ando nela como a roda está estalando um pouquinho, o pessoal fala, até o cara do ciclo falou, fazer um regime. Mas eu estou buscando, assim como a nossa fé, ela é fortalecida de degrau em degrau, de tempos em tempos. Por mais que a situação te leve, que te encurrale como um boxeador, sai das cordas, meu irmão, avança. Deus é contigo. Amém? Então a gente não pode ver a fé, como diz, mas temos a certeza que Deus é vivo e nunca perdeu o controle de nada. Amém? Coloca para mim, Tiago, Romanos 10, verso 17, por favor. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, esses dias, levei uma chacoalhada de Gabriela. Gabriela, para quem não conhece, é minha filha, é a Gabi. A gente todo ano vai às celebrações de inverno, temos como praticamente um combinado de família, porque é um lugar onde Deus fala conosco e a gente não abre mão. E
Esse ano eu falei, não vou às celebrações, está definido. Até Marli falou, tem um ônibus. Não, Marli, esse ano não vou não, está definido. Não vou mais, acabou. E aí, conversando em casa, a Gabriela falou para mim, pai, você não lembra de onde o Senhor te tirou? Vocês vendiam chocolate no ônibus para estar nas celebrações. Sua fé está regredindo em vez de avançando. Tem alguma coisa errada. E aí eu fui para o meu canto. Às vezes onde eu me encontro lá em casa, pode ser no morro, em qualquer lugar. E aí eu cheguei, tomei coragem, fui lá no trabalho e falei, olha só, eu tenho dias aí. Eu gostaria de ir à celebração. Aí o meu chefe até brinca, vai celebrar o quê? Eu falei, vou celebrar Cristo. O mundo não entende o que é Jesus para nós. Mas você tem que ter posição aonde você estiver de quem é Cristo para você. Isso é fé em Deus. E aí eu conversei com ele e ele falou, tudo bem. E nós fomos. Então você entende como que a sua fé muitas vezes vai se desmoronando? E você, quando olha, está tendo atitude de pessoa que não conhece. Se Abraão tivesse recuado e falasse, Deus fala, você é maluco. Aonde que eu vou? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas ele teve fé, acreditou no Senhor. E hoje somos descendentes de Abraão. Amém? A palavra tem que estar no seu coração, queimando todos os dias. Por mais que a dificuldade, porque os milagres, a campanha aqui é de milagres. Amém? Nós viemos buscar milagres, amém? Mas e se Deus não fizer os milagres? Qual é a sua posição perante o Senhor? Você troca, barganha com Deus? Você busca Ele só porque você quer um milagre? O cego estava ali, ele enxergou. Sabe quem era cego ali naquele local? Os fariseus. Pois ele enxergou que ninguém viu naquele lugar. Isso é fé. Ele viu que Jesus estava ali, o Messias está aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que eu disse lá no hospital. Naquele 17 de maio de 2021, na Covid. Eu pedi isso ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não queria ser entubado. Eu tinha fé que eu ia sair daquele hospital. Mas eu tive medo. Quem tem fé tem medo? Tem. Jesus teve medo naquela hora. Mas ele disse o quê? Seja feita a sua vontade. E ali eu clamei ao Senhor e eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o fecho de luz desceu sobre aquele leito de hospital. E eu fui curado. Será que Deus, de repente, não tinha guardado esse momento? Para que eu estivesse aqui testemunhando e glorificando o nome do Senhor? Tudo tem um propósito. Por mais que você não entenda, porque a sua carne é a sua maior inimiga. Sua carne é a sua maior inimiga. Ela não quer de jeito nenhum. Por isso fazemos jejum. E no jejum a nossa carne se enfraquece e o Espírito nos invade. Amém? E na oração nós temos essa plena comunhão em falar com o nosso Pai. Coloca para mim, Tiago. Tiago 2,17, por favor. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Isso é forte, né, meu irmão? Não, mas eu sou homem de oração, sou mulher de oração, eu sapateio, eu pulo, eu grito, eu falo em línguas. Mas e as obras? Abre a mão aí. O que você tem feito para o reino?
Olha para sua mãe nessa noite. Pergunta agora ao Senhor: Senhor, será que eu tenho feito muito? Tenho feito pouco? Aumenta a minha fé, Senhor, de que quem faz a obra é o Senhor. Eu simplesmente sou um empregado do Senhor, um servo. Deus, nessa noite eu te peço, Pai, sobre essa igreja, Senhor, sobre a Tua palavra, que o Senhor possa ministrar em nossos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, que possamos sair daqui, Senhor, diferente no qual chegamos, Senhor. No qual, Senhor Jesus, a sua vontade sempre prevaleça sobre a sua igreja, Senhor. Eu te peço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí, continuando o dia, que eu falei que foi meio complicado, chamei na minha correria, vim, encontrei o bispo, voltei em casa de bicicleta, aí cheguei lá, chamei um técnico, o técnico chegou lá, olhou, e aí o técnico já olhou a geladeira e já falou assim: essa geladeira é muito boa não, hein? Aí eu já repreendi: queima ele, Senhor. Queima ele. Já chegou falando mal da minha geladeira. Não gostei dele, não. Essa geladeira dá muito defeito. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Já fui fazendo contato com outro aqui, que eu falei: esse aí eu vou despachar. E aí ele falou lá, cortou minha geladeira, tá sem gás, tá? Isso aí é gás, essa geladeira aí, ó. Eu encostava ela aí e consertava a sua outra que você tem lá embaixo. Mas a minha fé é que alguém ia resolver meu problema, amém? Deus ia enviar, porque Ele envia. Ele envia para você e para mim um suporte. Não tem aquele louvor, o escape? E aí, quando ele foi embora, eu liguei para o outro: Augusto, tá por onde? Estou aqui na Siqueira Campos, 2 ruas da minha. Falei: graças a Deus, o Senhor já está provendo, Senhor. Eu tenho fé. Augusto chegou lá, abriu a maleta, veio totalmente diferente, disposto, veio com gás para botar na geladeira, veio com as ferramentárias todas, já abriu a bolsa dele, e eu falei: Senhor, é disso que eu preciso. Alguém que tenha fé que a geladeira vai ficar boa, amém? A sua fé contamina. Se eu tivesse já me entregado, fala: não tem jeito, tem que ir lá comprar outra. Não tem jeito. Ele foi e botou lá o gás na geladeira e falou: pode ser que nem vazamento tem, ele não deveria ter cortado a sua linha. E aí eu sou grato pela vida do outro rapaz que foi lá também, que Deus o abençoe, amém? Mas você entende onde eu quero chegar? Deus manda a solução, mas qual é a sua reação no meio dos fatos que acontecem para que o milagre chegue? Bartimeu estava ali, e aí foi pregado, Elvis trouxe, cuspiu, jogou no olho. Todo mundo que estava ali falou: esse cara é maluco, até mesmo cego. Pô, e agora ele é Jesus e me cura aqui. E qual é o seu sacrifício? E qual é para poder exercitar a sua fé? Qual movimento você está fazendo? Eu vou à igreja toda terça e domingo. É muito pouco, meu irmão. É muito pouco. Você tem 365 dias para trabalhar para o Senhor. Não é um dia de culto somente que o Senhor vai te usar. Ele vai te usar hoje, Ele vai te usar amanhã, Ele vai te usar onde você estiver, dependendo da sua posição. Amém? Você é um agente do Senhor. Você não é um agente secreto, não. Não, eu estou aqui, ninguém pode saber que eu sou crente. Fica lá quietinho, não, mas aí o problema estourando. Eu já contei aqui da outra vez, vou contar de novo que tem gente que não ouviu. 2 irmãos saíram na pancada na minha rua, 3 horas da manhã, sempre 3 horas da manhã. A geladeira foi 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é um mistério, né? Elvis, salvamento lá da... 3 horas da manhã. Pancada comendo, Mônica, chovendo, eu dormindo, Mônica, levanta! Os irmãos estão se pegando aí embaixo, vamos lá orar. Eu falei: você tá doido, chovendo, não vou descer nada. Deixa lá, eu chego lá, ainda vou levar uma pancada ainda, deixa eles. Chegamos lá, bota o casaco, vamos descer. Descemos, chegamos lá. Essa minha mulher tem muita fé. Eu chego a lugares mais altos porque ela me puxa. Eu sei que Jesus me ama, mas você tem que ter alguém do seu lado que te ame também, meu irmão. Que tenha uma fé robusta também. Amém? Pode ser sua mãe, eu já não tenho mais a minha mãe.
Mas eu tenho uma esposa que ora por mim. Que quando eu estou errado, ela me corrige na palavra. Muitas vezes no trânsito. Jesus faria isso agora, Marcos Vinícius, no seu lugar? Quando ela chama Marcos Vinícius, eu já sei que não está legal o negócio. Marcos Vinícius. E aí chegamos lá em frente à casa, e a fé dela e eu ali. Eu era mais ou menos o Pedro. Eu estava indo arrastar. Cheguei lá, o rapaz, o agressor já falou assim, ó, o que vocês vieram fazer aqui? Aí eu falei, a Mônica já tomou a frente, nós viemos orar por você, por vocês. E ele falou, não quero oração. Ela falou, mas mesmo assim nós vamos orar aqui de fora por vocês. E começou a oração, meu irmão. E aí você imagina, né? A mulher pentecostal. Começou a orar, botou a mão no muro. Daqui a pouco um vizinho lá do outro lado falou, não sou crente, não acredito em Deus. Mas quando sua mulher orou, começou uma coisa branca crescer atrás dela, que foi crescendo. Ele entrou, ficou quietinho lá. Sabe por que ele ficou quietinho? Porque o inimigo já está derrotado. E a sua fé, a sua arma que você tem para guerrear contra as potestades e principados que estão debaixo dos seus pés. Pelo poder do sangue de Jesus, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer que a sua fé cada dia seja maior. Porque os marombeiros querem ficar fortes, eles não faltam um dia na academia. Para ficar fortinho, ainda tomam os venenos. Não. Mas o Senhor é todo dia também, a nossa academia é todo dia. Né, Júlio? Porque para muitas coisas você se doa, acorda cedo. Por quê? Porque agrada a sua carne. E às vezes, quando é para o Senhor é doloroso. Isso é fé. Quando Ele te coloca num barco e o barco começa a balançar, e aí, Jonas, o que você vai fazer? Você já sabe se está em desobediência. Sabe por quê? A palavra diz que tudo que está em oculto um dia vai ser revelado. Não adianta, a sua mentira não se sustenta. A sua carinha de bonzinho não se sustenta. Quando o Senhor quer colocar tudo limpo, Ele coloca. E a gente ouviu lá em São Paulo, não poderia deixar de falar isso aqui, numa das pregações, aonde Eliseu estava ali, num momento difícil para Eliseu. E todos comentavam, você já está sabendo que o profeta Elias vai subir hoje? E aí? Qual foi a resposta? Vamos parar com esse assunto por agora. Muitas vezes, meu irmão, a palavra maldosa, corrompida, vai vir sobre a sua vida para tentar te tirar do propósito de Deus. Não alimente as más conversações. Corte. Eliseu falou, por agora que basta. Não quero saber desse assunto. Ele já sabia que era chegar a sua hora de assumir. Isso é fé, é acreditar. Elias vai, mas eu estou aqui. E você está preparado? Se Jesus te chamar, agora é com você. E Ele faz isso todo dia, tá? Não acha que você, porque eu não tenho um cargo na igreja, você não aceitou o Senhor. E o versículo Mateus 28, 20 diz, ide, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos. Isso é fé. É você enxergar para aquele que está perdido aí no mundo e falar, esse aí pode ser meu discípulo. Aí você vai falar, que é isso, Marcão? Você consegue enxergar de repente por um morador de rua e falar, esse aí pode ser o meu discípulo? Eu tinha um discípulo morador de rua, chamava Jorge, lá no Fonseca. Júlio aqui, que caminha comigo há mais tempo, mozão. E um dia eu dei um banho no seu Jorge. Deus me mostrou um menino naquele banho. Mas ele fedia tanto. Mas eu falei, Senhor, só pela tua misericórdia. E aí eu dei um banho, ele ficou bonito, ficou cheiroso, perfumado.
Mas ele falou para mim: Marcão, as minhas roupas velhas você não joga fora, porque amanhã eu vou usar elas. Você consegue entender a prisão que a potestade faz com o ser humano? Ele estava bonito, cara. Ele entrou na igreja. Ninguém reconheceu o seu Jorge. E aí depois eu fiquei sabendo que o seu Jorge faleceu. O apelido dele era até Jacaré, ele era da Vila Ipiranga. E aí, será que Deus te dá uma visão de você olhar alguém ali fora e falar: esse pode ser meu discípulo? Jesus não saiu escolhendo os melhores, não. Melhores que eu digo, em posições sociais. Ele olhava o coração. Cuidado, meu irmão. Se a sua fé não estiver alinhada com a do Senhor, você pode perder joias aí fora. Pessoas que podem estar fazendo o que muitas vezes o reino precisa. Amém? O reino precisa de um coração inclinado ao Senhor. Essa é a vontade do reino. E muitas vezes a gente fica olhando a aparência. Esse é bonitinho, é lourinho ali. Olha para ele, anda arrumadinho. Seja sensível à voz do Espírito. Ele vai te ajudar, amém? Abraão foi o pai da fé. Ele nos ensina a obedecer e dar os passos no escuro, confiando num futuro que Deus prometeu. Você consegue enxergar isso agora? O futuro que Deus já te prometeu para a sua vida. E muitas vezes você está acovardado, não sai da sua zona de conforto. E aí, voltando lá para o Guilherme chegou lá e ele falou assim: consegui um emprego melhor. Vou sair da sua terra. E ele foi. E aí eu pedi: Senhor, me dá uma palavra para dar esse rapaz. E aí eu falei com ele: Guilherme, nunca perca a sua essência. Você está indo por uma firma muito maior do que a nossa. Mas que Deus te abençoe e te guarde. E ele: você entrou aqui na empresa um menino. Hoje eu vejo sair um homem. Ele mudou, é notório, nada a ver. Ver ele na célula, ele se policiando depois da empresa. Deus, ele trabalha em toda a célula. Não vá para a célula para comer salgadinho, tomar sopa não, meu irmão. Comer pizza não. Muitas vezes a gente toma só um guaraná ali quando dá. Vá para a célula buscar transformação. Não só sua, mas dos visitantes que chegam ali. E qual é o seu posicionamento? Se a sua fé está robusta, você chega na célula como feliz, abraçando todo mundo, mas se tem algum problema, você chega carrancudo. Isso é exercício diário. Noé nos ensinou a persistir, fazer a vontade de Deus, mesmo quando ninguém mais o apoia ou acredita. Alexandre, vai fazer uma arca que vai chover 30 dias, 30 noites. Está disposto? Amém? Noé acreditou que ninguém podia acreditar. Até a família dele duvidou dele, ele ficou sozinho lá cortando madeira, coitado. Moisés ensina a escolher o propósito divino em vez de uma vida confortável e de facilidade. E eu perguntei ao Senhor, estudando essa palavra: Senhor, eu falo para a igreja isso, Senhor? E eu vou falar. Se você quer uma vida fácil, confortável, você nunca vai estar com o Senhor. Deus quer sacrifício, um ungido. Mas Ele também prometeu que nada iria faltar aos seus. Amém? Você consegue imaginar a fé de Elias? Vá ao ribeiro de Querite e lá eu vou te mandar comida e água todo dia. Se fosse hoje era um drone, né? Era mais fácil. Drone, comida, McDonald'szinho, né? Ele mandou um corvo alimentar ele.
Mas por que Deus mandou o corvo? Porque antes disso ele creu que Deus deu uma palavra para ele. Isso é fé. Acreditar que Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Amém? Aplauda o nome do Senhor, a igreja está muito parada. Glória a Deus! Ele está aqui nesse lugar. Ele não é Lula que promete e não cumpre, não. Ele não é Bolsonaro, ele não é político, não. Ele é o seu governo eterno. Teve um vento aí esses dias, ficou todo mundo apavorado. Muitos devem ter falado, opa, Senhor, agora eu entrego minha vida. Que esse vento vai acabar com tudo. E Ele está querendo falar com você. Você consegue entender isso nessa noite? Para que a sua fé seja restabelecida, assim como a academia que você vai. Só que a palavra diz, voltando lá, coloca aí para mim, Tiago, 1 Timóteo, de nada é proveitoso. Por quê? Vai ficar tudo aqui. Como o bispo diz, vai virar caveira. Vai virar caveira. Mas vamos ler? Vamos ler em voz alta, igreja, comigo? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, proveitosa. Por quê? Aleluia! Glória a Deus! É para sempre! Você consegue entender? Para sempre? Não é agora um calçado que você compra e acha bonitinho, não. Uma camisa que está na moda agora. Entendeu? É muito mais do que isso, é para sempre. A academia, se você fica 2 semanas sem ir, os marombeiros falam que está churriado. Começa a ficar magro de novo. É igual balão. Infla e... A sua fé é para sempre, irmão, que Ele está prometendo. É proveitoso. Guarde ela como um tesouro. Não deixe ninguém, nem nenhuma circunstância roubar a sua fé. O Senhor dos Exércitos está te dizendo nessa noite. E Davi? Davi ensina a enfrentar gigantes, medos, apoiando-se unicamente no poder de Deus, né, Luiz? É o Todo-Poderoso, né? Não é bonito no Velho Testamento, quando falava? É o Senhor dos Exércitos. E Ele é vivo até hoje. E está aqui nesse lugar. Então, não é o seu problema que vai fazer com que o seu irmão tenha que conviver com a sua cara feia. Estou dizendo por mim, por muitas vezes já ouvi isso. E aí, minha fé aumentou muitas vezes, voltando lá da igreja do Fonseca, chovendo pra caramba, nós fomos pro ponto de ônibus, Gabi pequenininha. Por quê? Minha filha nunca foi empecilho para que nós caminhássemos pelo Senhor. Nunca. Hoje eu tenho carro, meu irmão, mas eu já andei de ônibus, de Uber, de trem. E aí a gente esperando o ônibus ali, ó, todo mundo, eu já estava brabo, que nem eu falei, com a cara feia, sabe por quê? Chovendo. E eu falei, de novo de ônibus para casa? E aí, ó, passou o ônibus assim, ó, uá! Molhou só quem? Só eu, tudo em mim. Me deu um banho. E Mônica falou, o que você mais quer que Deus faça? Para te mostrar que Ele está aqui nesse lugar. Entra logo nesse ônibus. Eu entrei tremendo lá. Passava a Gabi por cima da roleta. Perdoa, Senhor. Você entende? Até chegar o Águia Branca foi processo. E a minha fé estava ali, ó. Antes era o vermelhinho. Vocês escutaram, o pastor Lucas falou lá em São Paulo, né? Que ele também dá nome aos carros. E um Honda que ele tinha, te vazava mais óleo do que... Ele falou, meu, esse Honda é pentecostal. O bicho vaza óleo pra caramba e Deus falando para ele vender o carro. E muitas vezes a gente não entende. Mas aí qual é a sua fé? Hoje, meu irmão, eu estou feliz na bicicleta, eu estou feliz no Águia Branca, eu estou feliz a pé, eu tenho o Senhor. Amém? Isso é fé. Mas você tem a maior fé da igreja, Marcão? Não, eu oscilo muito. Pareço muito com Pedro. Quem caminha de perto sabe. Às vezes vem Marcão aí, o pessoal já fica até com medo. Não tenham medo de mim, gente.
Não tenham medo de mim. Às vezes é só a minha cara feia. Mas o Senhor habita em meu coração, mais do que nunca. E esse testemunho que eu estou dando para ilustrar a pregação é que você precisa ter mais fé do que você tem hoje. Amém? Feche seus olhos agora, vamos ficar de pé. Senhor, eu te peço, Senhor, que a tua palavra, Pai, ela esteja em nosso coração. Assim como cada exemplo, Senhor Jesus, que eu dei da Bíblia aqui, Senhor, na vida de Abraão, que enxergou o Senhor Jesus sem ver, Pai. Nós cantamos hoje muitos louvores aqui de fé, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, essa semana, Senhor, eu te peço, Pai. Nos dá situações que a nossa fé seja praticada, que a nossa fé, Senhor Jesus, seja exercitada, Senhor Deus, Pai. Coloca mais amor no meio da nossa congregação, Senhor Deus, Pai. E olhar para o nosso irmão e enxergar nele o que ninguém viu. O que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para a sua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. E que nós possamos continuar, Senhor Deus, caminhando, buscando os milagres. Muitas vezes, Senhor Jesus, os milagres não acontecem por obediência, Senhor. Ajuda-nos a sermos a igreja obediente, Pai. Que o nosso coração queime de amor. E que se a situação não está boa hoje, Pai, nós possamos continuar firmes no Senhor. Há uma tempestade aí nesse mundo, Senhor Deus, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, pessoas pensam em tirar suas próprias vidas, Senhor. E está na nossa mão, muitas vezes, Senhor Deus, com uma fé, Senhor Jesus, concreta, que possamos ter ações, Senhor Deus, que levem, Senhor Jesus, a Tua presença a todas as casas, Senhor. Todos nós aqui temos vizinho. E eu te peço nessa noite, Senhor Deus, que cada um que está aqui dentro, Senhor, tenha fé. Fé, Senhor Deus, em fazer discípulos. Aonde andarem, possam falar do Senhor, fazendo discípulos para Ti, Senhor Deus, para o Teu reino, Pai. Mas que por mais, Senhor Jesus, que os milagres não aconteçam, a nossa fé se permaneça intacta, Senhor. Oh, Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, Senhor, eu te louvo, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, em ter escolhido, Senhor Jesus, nesse dia para que eu trouxesse a Sua mensagem, Deus. E eu te agradeço, Pai. Eu sei que se fosse, Senhor Jesus, da Tua vontade, Deus, o Senhor já tinha acabado com esse mundo, Pai, mas tem pessoas que precisam ouvir o Teu Evangelho. E somos nós, Senhor Jesus, e para isso precisamos ter uma fé, Senhor Jesus, mais forte, para falar do Senhor. Guarda, Senhor, cada coração aqui nessa noite, Deus. Enche de alegria, Senhor Deus. Enche de fé cada um de nós. E enxergar aquilo que não estamos vendo no natural, mas já está acontecendo no sobrenatural, amém? Coloca para mim, Tiago, um texto de Deuteronômio 31, verso 8, por favor. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Amém? Aqui não são palavras, não são conto de fadas, nem um Deus que promete e não cumpre, mas um Deus que prometeu e deu a cada um de vocês, assim como a mim, amém? Para fechar, Tiago, coloca para mim Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia.
acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então essa promessa que ele falou em todas as palavras, louvores que você cantou, vão se cumprir na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar esse louvor agora, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém. Somente dele, mas ninguém. Ó Deus, seja o louvor. Cante para o Senhor, levante a sua voz agora. Se Deus Quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. se Deus fizer, O Senhor Deus faz. Ele é Deus. Se não fizer, Levanta a sua cartela agora, meu irmão e minha irmã. Tenha fé. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, dono de tudo isso aqui, Senhor. Tudo é teu, Pai, tudo. Tudo que o nosso olho toca é seu. Mas acima de tudo, Senhor, está aqui, Senhor, o que de mais precioso o Senhor tem, as pessoas, Senhor. O teu povo, Pai. Que eles, Senhor Jesus, vão agora debaixo da tua graça, da tua proteção, Senhor Deus, Pai. E que as situações que eu sei que o Senhor vai dar a cada um aqui, Senhor, venham testemunhar que a fé aumentou, que ele não paralisou, que ele entendeu que aquele momento foi para que a fé fosse mais robusta, como um exercício que vai durar para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Deus te leve em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluia.